tarde, eu sou a professora Maria Faria, de Língua Portuguesa, e hoje a nossa aula vai ser sobre as funções sintáticas e os papéis semânticos na sintaxe. Acompanhe aí. Olá! Na aula de hoje vamos falar sobre as funções sintáticas e papéis semânticos ou função semântica. Conceito de função sintática é aquela que está relacionada com a forma e a posição sintática que ocupam os constituintes em uma frase. E já a função semântica é aquela que está relacionada com o significado que possui os constituintes. E para entendermos melhor esses conceitos, vamos analisar os seguintes exemplos. Exemplos de funções sintáticas. Bom, a função sintática nada mais é do que a própria análise sintática de uma frase. E para fazermos a análise sintática de uma frase, é necessário que saibamos os conceitos básicos dos elementos como sujeito, verbo e objeto, os quais a gramática geral os define como, em seu conceito mais amplo, sendo o sujeito o elemento que aparece antes do verbo e o qual concorda com ele em número e pessoa, o verbo sendo a classe que denota um estado ou uma ação e o objeto sendo o elemento que completa o sentido do verbo, ou melhor, é o elemento sobre o qual recai a ação verbal. Tendo esses conceitos básicos em mente, vamos fazer uma breve análise da seguinte frase. Os passarinhos atacaram a cobra. O primeiro passo para fazermos uma análise sintática de uma frase é identificarmos o verbo. E então identificamos o verbo desta frase, que é atacaram, que denota uma ação. Agora vamos identificar o sujeito. De acordo com o conceito geral da gramática, o sujeito é aquele que aparece antes do verbo. Então temos aqui o constituinte os passarinhos, que aparece antes do verbo e está concordando com ele em número. Então ele será o sujeito. E por último, temos o constituinte a cobra, que está exercendo o papel de objeto, porque está completando o sentido do verbo. Ou melhor, é o constituinte sobre o qual está recaindo a ação verbal. Podemos também inverter a ordem desses constituintes, mudando então a função sintática deles, colocando a frase da seguinte forma. A cobra atacou os passarinhos. Agora, o elemento a cobra passou a ocupar a posição de sujeito, porque ela está aparecendo antes do verbo, e por isso o verbo passou a concordar com seu sujeito. Já o constituinte os passarinhos agora está exercendo o papel de objeto, porque é o elemento sobre o qual está recaindo a ação verbal e também está completando o sentido desse verbo, por isso ele será o objeto. Bom, essa foi uma análise sintática simples, porém sabemos que fazer uma análise sintática envolve muitas outras formas mais complexas. Mas, para o entendimento de função sintática, priorizei por esses conceitos mais simples. Bom, então, a fórmula que representa a construção dessas frases é a seguinte. Sujeito mais verbo mais objeto. Essa construção diz respeito à função sintática. Exemplos de funções semânticas. A função semântica está relacionada com o significado que possui cada constituinte em uma frase. Vamos analisar os mesmos exemplos do slide anterior. Os passarinhos atacaram a cobra. Aqui nesta frase temos 3 constituintes,
sendo o primeiro marcado pelo sujeito, o segundo pelo verbo e o terceiro pelo objeto. Bom, o constituinte os passarinhos é a entidade que está praticando a ação verbal, ou seja, que está praticando o ato de atacar. E então, o verbo atacaram representa uma ação, ou melhor, uma atividade de ação. E o constituinte a cobra é o elemento que está sofrendo essa ação verbal, ou seja, é a entidade que está sendo atacada pelos passarinhos. E então, em uma linguagem técnica, classificamos esses constituintes da seguinte forma, sendo o constituinte os passarinhos o agente e o constituinte a cobra o paciente, já que o agente está relacionado com a entidade que pratica a ação verbal, enquanto que o paciente se refere à entidade que sofre essa ação verbal. Como no slide anterior, vamos inverter a frase. A cobra atacou os passarinhos. Agora, o elemento a cobra está sendo a entidade que está praticando essa ação verbal, ou seja, ela que está atacando os passarinhos. Então, ela agora é o agente. E os passarinhos, então, estão exercendo o papel de paciente, porque eles que estão sofrendo essa ação verbal. Como podemos observar as ilustrações aqui ao lado. No primeiro exemplo, os passarinhos indo em direção à cobra, e no segundo exemplo, a cobra indo em direção aos passarinhos. Bom, a estrutura referente à função semântica destas frases é a seguinte: agente mais ação mais paciente. Essa construção diz respeito às funções semânticas, em que o primeiro constituinte é marcado pelo agente e o que o verbo denota uma ação, e o terceiro constituinte sendo o paciente. Bom, esse foi um pequeno estudo introdutório aos conceitos de funções sintáticas e funções semânticas. Espero que tenham compreendido e até a próxima aula. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. E para o aprofundamento do assunto, recomendo que vocês leiam o capítulo 4 do livro Sintaxe, de Mário Peri. E caso você não tenha, é só entrar em contato comigo por e-mail, que eu irei disponibilizar o material em PDF. Obrigada e até mais.